Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Olá, boa tarde, sou Alcídio Torres e este é o canal Um Outro Mundo é Possível e Necessário. Este canal tem por objetivo estimular o pensamento crítico e trazer ao conhecimento público informações numa perspectiva anti-imperialista e revolucionária, omitida e escondida ao longo dos tempos e nos tempos atuais pelos meios de comunicação oficiais. Hoje começamos por falar das guerras, invasões e golpes de Estado levadas a cabo pelos Estados Unidos ao longo dos tempos. Passados que está mais de um mês sob a tomada de posse de Donald Trump e quando este começou por estender o seu dedo ameaçador sobre o Canadá, o Panamá e a Groenlândia, gostaríamos de recordar ao Presidente dos Estados Unidos as guerras e golpes de Estado provocado pelo seu país ao longo de 179 anos. Começamos por recordar a Donald Trump as palavras proferidas por um dos seus, John Stockwell, oficial da CIA durante 13 anos. Este oficial afirmou em 1989 ao New York Times o seguinte, passo a citar: os Estados Unidos derrubaram democracias que funcionavam em mais de 20 países. Manipulámos eleições em dezenas de países, criámos exércitos e pusemos-nos a lutar contra governos inimigos. A CIA matou no mínimo 6 milhões de pessoas, à base de golpes de Estado e mudanças de regimes políticos em todo o mundo. Fim de citação. Como este oficial da CIA não falou nem dos países invadidos, nem de guerras ou golpes de Estado, em concreto, vamos então nós recordar a Donald Trump alguns desses sangrentos acontecimentos. Guerra contra o México, 1846-1848. Esta guerra começou quando os Estados Unidos anexaram os territórios da Califórnia, Texas, Arizona e Novo México. A ocupação da Nicarágua, 1912-1933. Os Estados Unidos alegou problemas internos para ocupar este país centro-americano. A ocupação do Haiti, julho de 1915. Os marines norte-americanos desembarcaram nas costas do Haiti para, segundo eles, ensinarem a democracia ao povo haitiano. A ocupação durou 19 anos. A Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Os Estados Unidos declararam guerra, como toda a gente sabe, ao Japão, em 8 de dezembro de 1941. E em 1945 lançou as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, que mataram, como toda a gente também sabe, mais de 200 mil pessoas. Na Coreia, a guerra foi entre 1950 e 1953. Os Estados Unidos levaram a cabo numerosos combates debaixo do auspício das Nações Unidas, mas dirigidos pelos Estados Unidos. Estima-se que tenham morrido entre 2 a 3 milhões de civis e entre 600 mil a 1 milhão de militares das duas Coreias. A invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, pelos Estados Unidos aconteceu em 17 de abril de 1961, como resultado de uma operação clandestina orquestrada pela CIA para derrubar o regime de Fidel de Castro. Morreram mais de 100 pessoas, mas a intervenção dos Estados Unidos viria a revelar-se um fracasso. Entre 1961 e 1975, os Estados Unidos invadiu o Vietnã.
Uma invasão culminou numa guerra, morreram mais de 2 milhões de vietnamitas e 55 mil soldados norte-americanos. Os Estados Unidos viriam a perder esta guerra e obrigados a abandonar o país. Na Líbia, em 15 de abril de 1986, os Estados Unidos e a NATO bombardearam Tripoli e assassinaram o presidente Muammar Gaddafi sob o argumento de que este estava a preparar-se para massacrar o seu povo. Argumento que viria a ser desmentido pela própria realidade. O que sabemos hoje é que depois da morte de Gaddafi, a Líbia mergulhou numa profunda crise, com uma disputa e uma guerra entre grupos rivais que levou à morte já de milhares de pessoas e um país completamente ingovernável. Em 1989, os Estados Unidos invadiu o Panamá, com o objetivo, segundo eles, de proteger a vida dos cidadãos norte-americanos e acabar com o poder de António Noriega. Estima-se que, com esta guerra, a morte de 5 mil pessoas, entre militares e civis. Em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, com o apoio da NATO, como parte da chamada Guerra do Terror. Como sabem, esta guerra foi desencadeada depois do ataque às Torres Gêmeas. Esta guerra durou 20 anos e foi a guerra mais prolongada travada pelos Estados Unidos até hoje. Tal como no Vietnã, os Estados Unidos vieram a ser obrigados a abandonar o país. No entanto, estima-se que tenham morrido mais de 200 mil pessoas e mais de 10 milhões de deslocados. Em 2022, com o objetivo de enfraquecer a Europa e a própria Rússia, os Estados Unidos serviu-se do governo de fantoche e neonazi da Ucrânia para incentivar a guerra contra a ocupação da Rússia. Estima-se que até janeiro de 2025, mais de 1 milhão de militares e civis russos e ucranianos tenham morrido nesta guerra. Na Palestina, com Israel como protagonista, os Estados Unidos cumpriram a máxima: nós damos as bombas, vocês dão os mortos. E assim foi. O genocídio de Israel e dos Estados Unidos matou, até o acordo de cessar-fogo, mais de 60 mil palestinianos e provocou mais de 1 milhão de refugiados. Embora os 20 países citados pelo ex-agente da CIA não sejam referidos, há registros históricos, nomeadamente os arquivos desclassificados da própria CIA, que revelam vários casos de envolvimento dos Estados Unidos em golpes de Estado e mudanças de regime. Podemos referir alguns: Guatemala, 1954, Congo, 1960, Brasil, 1964, Indonésia, 1965, Nicarágua, década de 80, República Dominicana, 1965, Camboja, 1970, El Salvador, 1969, Haiti, 1991. Um dos mais marcantes golpes de Estado perpetrados pelos Estados Unidos foi no Chile, em 1973, com a deposição do presidente Salvador Allende, ao qual sucedeu o general Augusto Pinochet, fascista, ditador, que esteve no poder durante 17 anos. Mais de 3 mil pessoas, entretanto, foram dadas como desaparecidas. Na famosa carta de Gabriel Garcia Marques a Bush, acerca dos ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, o escritor colombiano recorda ao então presidente
dos Estados Unidos o seguinte. Passo a citar para ser fiel às palavras do escritor colombiano. Perguntava ele a Bush: sabias que entre 1824 e 1994 o teu país levou a cabo 73 invasões a países da América Latina? Sabias que as vítimas foram Porto Rico, México, Nicarágua, Panamá, Haiti, Colômbia, Cuba, Honduras, República Dominicana, Ilhas Virgínias, El Salvador, Guatemala e Granada? Sabias que a tua aviação na Jugoslávia não deixou de pé uma única fábrica, nem uma única ponte? Sabias que no Iraque mataste mais de 500 mil pessoas? Uma invasão feita em nome da existência de armas de destruição maciça? Algo que a ONU viria a provar não existir? Sabias que há quase um século o teu país está em guerra com todo o mundo? E hoje perguntamos nós a Donald Trump: sabias que mesmo gastando 880 mil milhões de euros em 2023 com as tuas forças armadas, mais de 3 vezes aquilo que é produzido em Portugal num ano, o teu país conta com aproximadamente 500 mil pessoas sem teto, e destas cerca de 400 mil vivem dentro de automóveis, muitas vezes alugados? Olha, estes são dados do teu próprio Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Sabias que os números de armas de fogo em circulação no teu país, segundo o Instituto Suíço de Pesquisa de Armas Leves, ultrapassa os 400 milhões, havendo cerca de 80 milhões de indivíduos armados numa população de 335 milhões de habitantes? Sabias que os salários médios reais pagos nos Estados Unidos estão hoje ao nível de 1973, especialmente para os trabalhadores de rendimentos médios e baixos? Em contrapartida, sabias que 3 multimilionários do teu país, Bill Gates, Jeff Bezos e Buffett, têm uma fortuna combinada superior a de 140 milhões de americanos mais pobres, de acordo com um estudo publicado em 2017 pelo próprio Instituto de Bill Gates? Sabias que, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças do teu país, foram registados em apenas um ano 96.800 pessoas mortas por overdose de drogas? Não achas que perante números tão dramáticos devias te concentrar-te no teu próprio país, em vez de insistir na ocupação de outros países e no saque das suas riquezas naturais, na limpeza étnica e na anexação de Gaza, ou mesmo na deportação de imigrantes? Para concluir, devo ressaltar que perante os ataques avassaladores em curso aos direitos dos povos, o importante nesta fase de luta anti-imperialista é os povos de todo o mundo se unirem e organizarem-se na luta contra a exploração de umas nações por outras e contra a exploração do homem pelo homem. Um outro mundo é, na verdade, possível e necessário. Termino apelando a que coloquem likes, gostos e subscrevam este canal de forma a facilitar a sua expansão. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Avanti o popolo,